O que quase ninguém fala sobre liderança, mas você sabendo disso, a regra do jogo muda. Fala pessoal, tudo bem? Por aqui João Rodrigues, do Pecuária Descomplicada. Estou passando aqui para a gente ter aquela nossa conversa semanal sobre um pouco de pessoas e um tema que nós nos propomos a fazer aí esse ano de 2026, trazendo algumas novidades e saindo um pouco simplesmente de um assunto muito técnico de instalações, bem-estar, dejetos, que é o que a gente tem aí de maior know-how. Então, hoje eu quero trazer esse ponto para vocês, tá? Então, quero começar aqui, acho que trazendo um entendimento a respeito da constituição humana, né? Como eu falei no começo, muito se fala hoje sobre liderança, sobre caminhos e, enfim, falando sobre essa parte, né, de pessoas e desenvolvimento humano, etc. Mas eu quero dar um passo atrás e trazer para vocês aqui um pouco de um conceito e de um entendimento que, uma vez que isso esteja bem claro para vocês, pode mudar a regra do jogo aí, né? Então, que como todos nós somos seres humanos, eu acho que entender um pouco da constituição de nós, seres humanos, eu acredito que isso sim muda a regra do jogo e a gente sai um pouco desses discursos de motivação, esses discursos muito de vamos lá e vamos fazer acontecer, e aquela tal da injeção de ânimo, né? Eu tenho uma máxima aqui, quem está mais próximo de mim já deve ter ouvido eu falar isso em algum momento, que a motivação dura até a primeira pancada que você toma no dia e quase que na grande maioria dos casos essa pancada vem logo cedo, né? Então, por isso que no lugar de motivação eu costumo dizer que vence a disciplina, né? Mas entender o que a gente vai conversar aqui hoje pode ser um grande aprendizado e colocar em prática uma mudança de patamar em termos de liderança, tá, pessoal? Então, vamos lá. Eu acho que para quase todo mundo que está assistindo aqui a gente saber que o ser humano ele é constituído aí de partes biológicas, né, que é o que é o nosso corpo, e parte psicológica, que é a nossa mente, né? Então, isso está bem batido. Eu acho que seria redundante eu começar a falar de qualquer coisa nesse sentido, né? Principalmente nessa questão de cuidados com alimentação, com hábitos, com práticas, né? É a questão de você estudar um pouco mais essa questão da sua parte psicológica, enfim, terapia. Eu acho que ainda quem, infelizmente, tem preconceito com relação à terapia, essa pessoa cada vez mais vai encontrar dificuldades de entendimento de si próprio, etc., né? Mas eu quero trazer, daí sim, eu acho que vem a virada de jogo, a gente entender que tem uma terceira dimensão aí no ser humano, né? Que é a dimensão que a gente chama de noética. Então, e não tem nada a ver com religião, mas é a dimensão nossa espiritual, né? E por que que isso é algo que muda a regra do jogo, vamos dizer assim? Porque diferente da biológica e da psicológica, que são duas dimensões que adoecem, né? Então nós podemos aí em algum momento da nossa vida ter algum tipo de doença, seja ela uma hepatite, um câncer, uma cardiopatia, um AVC, enfim, é uma lista aí, eu não vou me delongar. Como também a gente adoece a questão psicológica, né? Então, que a gente se vê muito hoje em dia, que são os casos de burnout, a gente vê questões de ansiedade, depressão e por aí vai, né? Então, a dimensão noética, diferente das outras duas, ela não adoece, porque a dimensão noética ela está relacionada com o nosso pensamento, a nossa consciência, tá?
Então, e a nossa consciência não adoece. E isso, entender isso para quem atua em cargo de liderança, muda a regra do jogo, porque a consciência nossa está relacionada diretamente com a nossa atitude, tá? Então, todos nós seres humanos vamos passar por algum tipo de sofrimento na nossa vida, seja ele um sofrimento de dor, seja ele um sentimento de culpa, seja ele a própria morte, né? Todos nós. Se tem uma coisa que 100% do ser humano nasce sabendo, é que a vida é finita, né? Então, diante disso, sabendo que nós temos uma consciência, né, que nós temos uma dimensão noética e que essa dimensão não adoece, em hipótese nenhuma, isso acaba moldando o tipo de liderança que a gente vai ter nas pessoas, né? Então, acaba mudando o nosso comportamento, né? Então, por exemplo, nós estamos dentro da atividade leiteira, é muito simples, né? E é muito simplista, e a gente vê muito desafio de mão de obra, principalmente por esse ponto, porque se a pessoa que está ali dentro, trabalhando numa máquina de ordenha, por exemplo, se essa pessoa achar que simplesmente o trabalho dela, se ela tiver essa consciência de que simplesmente o trabalho dela é tirar leite, ela corre o risco de não fazer o trabalho com maestria, né? Então, ou se ela está ali simplesmente pelo dinheiro que ela recebe, então aí eu acho que é mais sensível ainda, porque nós temos outros meios ilícitos, eu não vou citar aqui, mas que se ganha dinheiro muito mais rápido, muito mais fácil. Então, o dinheiro simplesmente não não, ele não entra nessa dimensão de atitude da pessoa. Então, para quem trabalha com liderança, talvez o fundamental seja entender isso. Por quê? Porque você vai, através desse entendimento, começar a mapear e a entender os motivadores de cada pessoa, né? Nós temos muito claro isso, não só comigo, mas o Wagner, dentro do Pecuária Descomplicada, que cada ser humano é único e irrepetível. Então não tem dois seres humanos iguais, né? Se você pegar o caso de gêmeo univitelino, eles são iguais geneticamente, mas se eles forem colocados em ambientes diferentes, eles vão ter atitudes diferentes. E todo momento, né, toda toda a nossa vivência ela é irrepetível. O segundo que ficou para trás agora, nunca mais ele vai se repetir da mesma forma. Então, se você tem isso em mente, junto, sabendo que o ser humano tem essa dimensão noética e que essa dimensão não adoece, você começa a provocar nele respostas, começa a provocar nele atitudes diante dos desafios que a própria vida vai propor. E aparece que é uma coisa muito distante, mas é muito próxima, né? Nós não controlamos se um pneu do carro vai furar, nós não controlamos se vai ocorrer um acidente na rodovia, nós não controlamos se uma vaca vai amanhecer doente, se a máquina de ordenha vai amanhecer sem energia. É uma série de fatores que a gente não controla, né? E se a gente não tiver a consciência de que essa dimensão noética, então, que é a atitude que a gente vai tomar diante de todas essas intercorrências que vai acontecer na nossa vida, o que, que a gente tende a fazer? A delegar a responsabilidade que deveria ser nossa, né? Então, que aí você começa a olhar e fala que a culpa é de A, a culpa é de B, a culpa é de C, né? Tudo bem, mas qual que é a atitude que você vai tomar diante daquilo? Se um pneu do carro furar, por exemplo, você querer caçar o culpado vai fazer o pneu do carro trocar? Ou é a atitude sua
né? De mesmo sendo um desafio para você, às vezes você nunca trocou um pneu de um carro, por exemplo. Né? E eu estou trazendo uma cena super simples, né? Então, isso é inerente de cada pessoa. Agora, quem assume o papel de liderança verdadeira, né? Que é uma liderança que eu costumo dizer que é uma liderança fraterna, ou seja, onde o arco, o vetor das suas atitudes está voltada para fora de si, voltado para as pessoas, voltado para os ambientes e não voltado para dentro de si, porque senão você se torna um líder egoísta. E normalmente a gente, infelizmente, vê bastante líder aí com esse vetor voltado para dentro de si. E a consequência disso, obviamente, é o egoísmo, é um ego inflado, é uma vaidade exacerbada, né? E isso, a médio prazo, a gente sabe qual que é o resultado, né? Então, você saber que cada ser humano tem isso, você que é um líder de verdade, né? Um líder de essência, que eu costumo dizer, você ter consciência dessa terceira dimensão do ser humano vai começar a fazer você olhar para esse ser humano de maneira diferente e, principalmente, começar a estimular dentro dele o desenvolvimento, a consciência de que isso existe. E uma vez isso sendo desenvolvido num trabalho diário, por exemplo, por uma série de fatores, e a pessoa cada vez mais tomando consciência disso e ela exercitando junto com você isso, eu tenho assim certeza absoluta, tanto quanto o oxigênio que eu estou respirando aí e você aí do outro lado também tá, de que haverá uma mudança de patamar, tanto no ambiente que você atua, quanto na tua casa, enfim. Então, eu queria trazer essa provocação hoje no Momento Descomplicado. É algo que nos últimos dias aí, tendo contato, conversando com bastante gente, é algo que eu venho percebendo que muito se fala de liderança, mas muito se fala em termos motivacionais. E eu tenho uma certa dificuldade com essa palavra, porque, como eu falei para vocês no começo, acho que motivação ela dura até a primeira pancada que você toma no dia, e geralmente essa pancada vem logo cedo. Então, comecem a pensar um pouco mais nisso. Não sei se faz sentido, enfim, para mim faz muito sentido. Se para você ainda não fez, obviamente esse canal é um canal aberto de conversa, é um canal de transferência de conhecimento. Por favor, deixe nos comentários, nos chamem, compartilhem, salve esse vídeo se você quiser assistir em um outro momento para poder entender um pouco mais com profundidade, anotem, nos chamem no Instagram lá, também podem mandar comentários aqui no YouTube, eu acho que para reforçar o like aí, né? E o compartilhamento ajuda esse vídeo chegar a mais pessoas. Então é isso, eu acho que, e para finalizar de vez, eu gostaria de deixar então isso, entender que a tríade do ser humano, ela se baseia no biológico, no psicológico e no ético. Então, pensem nisso, porque a sabedoria no ser humano fundamentalmente está dentro da consciência de cada um, e nós, como líderes, saber deixar isso claro para que a pessoa que está sendo liderada por você também tenha essa consciência e, diante disso, melhorar as atitudes para as perguntas que a vida nos faz através dos desafios diários. Tá bom? Um forte abraço, de muita prosperidade, tenham todos uma excelente semana e voltamos aí no nosso próximo Momento Descomplicado, toda quarta-feira aqui no nosso canal no YouTube. Valeu, pessoal, um forte abraço, fiquem todos com Deus, muita prosperidade. Até o próximo. Tchau, tchau.